Tem um texto da palavra de Deus que diz assim: ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram até o lago de Genezaré, até o mar da Galileia. Subiram no barco e começaram a atravessar o mar na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. E de repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. O mar se encapelava. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando por sobre as águas e chegando perto do barco. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: ei, não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer, de bom grado, no barco. E logo o vento cessou e chegaram imediatamente ao lugar para onde eles estavam indo. Amém, glória a Deus. Amados, nós sabemos que a Bíblia é um livro econômico, é um livro resumido. E quando nós temos um episódio, quando nós temos uma narrativa, quando nós temos uma experiência como esta, tem toda uma significância natural, mas também tem uma mensagem espiritual. Esse texto diz que os discípulos de Jesus, os 12 discípulos, entraram no barco e foram atravessar para outra margem do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Aproximadamente 22 quilômetros de um lado ao outro. E o texto diz que eles começaram a remar, um vento contrário começou a soprar, e o texto sagrado diz que eles ali lutando, não conseguiram avançar muito, uns 6 quilômetros aproximadamente. E a palavra de Deus diz que Jesus, por volta das 3 horas da madrugada, veio andando sobre as águas, para encontrar-se com seus discípulos. É interessante nós vermos que, quando Jesus estava passando, eles começaram a gritar de medo. Não do vento necessariamente, não das ondas, mas aquele vulto andando sobre as águas. Eles nunca tinham visto isso. Era algo totalmente novo, inusitado. E aí Jesus então disse: ei, não tenham medo, sou eu, Jesus. Eu vim ao encontro de vocês, eu vim para apaziguar essa tempestade, eu vim para auxiliar, para ajudar, para socorrer vocês. Então o texto diz que eles convidaram Jesus, dizendo: Jesus, entra no meu barco. Aí o texto diz que Jesus entrou, o mar se acalmou e imediatamente eles chegaram a outra margem. Qual é a mensagem espiritual dessa história? A mensagem espiritual é que eu sou o barco, você é o barco, cada um de nós somos um barquinho. E nós estamos navegando no mar da vida. E o mar da vida é tempestuoso, não é mesmo? Doença, desemprego, cansaço, frustração, abatimento, traições, tantas tempestades vêm sobre as nossas vidas. E sabe de uma coisa? A gente tenta lutar com as nossas próprias forças. Você tenta remar, eu tento remar, e a gente vai. Alguns desistem, alguns se desesperam, se angustiam. Mas esse texto sagrado diz que Jesus, Ele veio, Ele foi dado para nos socorrer, para nos ajudar, para nos abençoar. É interessante que Jesus estava passando, e no primeiro momento eles não reconheceram Jesus, eles não receberam, não aceitaram Jesus. Mas Jesus Cristo disse: olha, não tenham medo, sou eu Jesus. Eu vim para ser bênção na sua vida, para lhe dar paz, para lhe dar alegria, para lhe dar ânimo, renovar as suas forças. E o texto diz que eles receberam Jesus no barco, disseram: Jesus, entra no nosso barco. Quando eles convidaram, Jesus entrou. E aí o texto diz que eles atravessaram imediatamente, foram para o porto seguro, alcançaram o objetivo, o propósito da sua jornada. Esse texto diz que Jesus só entra no barco se for convidado. Um dia eu tive que dizer assim: Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou um miserável, um desgraçado, mas eu preciso de Ti. Jesus, eu sei que se eu tentar levar a minha vida do meu jeito, na minha capacidade, no meu esforço, na minha habilidade, eu não vou conseguir. Por favor, Jesus, socorre-me. Entra no meu coração, entra no meu barco, venha ser o piloto da minha vida, venha ser o meu salvador. E sabe de uma coisa? Ele entrou no meu coração, Ele entrou na minha vida para me trazer paz, segurança, felicidade, novo ânimo,
novas forças para a gente conseguir vencer essa jornada, essa travessia, esse viver sobre a terra. Eu quero fazer aqui uma proposta para você, um convite para você. Você quer que Jesus entre no seu coração? Você quer que Jesus perdoe os seus pecados? Você quer que Jesus lhe dê paz, alegria, renove as suas forças, o seu ânimo? Você quer que Jesus acalme a tempestade da sua vida? Você quer que Jesus auxilie você, ajude você a viver uma vida que vale a pena ser vivida sobre a terra? Aí você precisa convidar, dizer: Jesus, entra na minha vida. Como eu disse, a Bíblia Sagrada diz que eu sou pecador, você é pecador, e os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus como nosso Salvador, Ele entra na nossa vida, e tudo muda completamente. Por quê? Porque Ele, Jesus, veio para nos salvar, para nos abençoar. Ele nos ama, Jesus ama cada um de nós. Você quer que Jesus entre na sua vida, no seu coração? Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não. Estou falando da salvação da sua alma. Se você quer, se você deseja fazer o convite: Jesus, entra no meu coração. Aí onde você está, com toda a liberdade, faça um gesto levantando uma das mãos, dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu barco. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu preciso de Ti, Jesus. Levante bem alto a sua mão e com certeza Jesus aceitará esse convite. Aqui, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Graças a Deus. Aqui desse lado, amém, glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Ali também, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui desse lado, Deus abençoe. Lá em cima na galeria, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Alguém mais na galeria desse lado? Ali, Deus abençoe, graças a Deus. Pode abaixar a sua mão. Desse lado, alguém na galeria também, que não levantou a mão ainda. Ao levantar a sua mão, lá em cima, lá no cantinho, estou vendo você lá, Deus abençoe, Deus abençoe. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Jesus, entra na minha vida, salva a minha vida, Jesus. Aqui, graças a Deus, Deus abençoe, glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Aqui, amém, aqui na frente, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Você lutou com as suas forças até hoje, mas não sofra mais. Convide Jesus para entrar como os discípulos fizeram. Eles, ao entardecer, por volta de 6 horas da tarde, até as 3 horas da manhã, eles tentaram, conseguiram no máximo chegar no meio do lago, com seus próprios esforços. Mas depois que Jesus entrou, imediatamente eles chegaram a outra margem. Se você ainda não levantou a sua mão, o moço, a moça, o homem, a mulher, o ancião, a anciã, se você não levantou a sua mão, eu declaro que você está livre em o nome de Jesus para fazer essa escolha, para tomar essa decisão. Se você não levantou a sua mão, faça isso agora, aonde você está. Se você ainda não levantou, levante a sua mão agora, em nome de Jesus. Aqui desse lado, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus, pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Aqui desse lado, amém, Deus abençoe, amém, Deus abençoe. Glória a Deus, graças a Deus, Deus abençoe. Mais alguém? Lá atrás, amém, Deus abençoe. Estou vendo a sua mãozinha levantada. Você não precisa sofrer mais, não precisa se angustiar mais. Venha para Jesus, aleluia. Eu quero pedir uma gentileza, todos vocês que levantaram as suas mãos, com toda a liberdade, me faça uma gentileza, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós queremos abraçar você e queremos fazer uma oração abençoando a sua vida. Pode ser? Isso, saia do seu lugar. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa poderá trazer você até aqui à frente, para você não vir sozinho, ela virá acompanhando você. Isso, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Lá na galeria também, se vocês quiserem descer, nós esperamos você descer aqui, pode descer bem tranquilo, sem nenhuma pressa. Nós aguardamos você, queremos abraçar você, queremos orar com você, queremos que você receba a paz que você sempre tem procurado e você vai encontrar em Cristo Jesus. Enquanto esses queridos, esses amados, estão saindo dos seus lugares e vindo aqui à frente, eu quero nesta hora estender esse convite para você, que já frequentou uma igreja. Por uma ou outra razão você parou, você desistiu, mas hoje você quer reconciliar com Deus. Você quer voltar para os braços do Pai. Você quer voltar para a casa do Pai. Saia do seu lugar também e venha aqui à frente. Você quer reconciliar com Deus? Este é o seu momento. Esta é a sua hora.
Este é o seu dia. Você que quer reconciliar-se com Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você também com muita alegria, em nome de Jesus. Eu quero falar para você que nos acompanha pela internet, são centenas e centenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil, que está acompanhando o nosso culto, a nossa celebração. Nesta hora também você poderá fazer essa oração conosco, e a paz de Cristo encherá o seu coração. A vitória do Senhor virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que nós estamos felizes, estamos alegres por essa decisão. Não estamos, igreja? Não convenceu. Estamos felizes, igreja? Aí, ó. Está vendo como nós estamos felizes pela sua escolha, pela sua decisão? Queridos, e a Bíblia Sagrada diz que nesse instante existe festa nos céus. Por quê? Porque você está dizendo: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero dar uma chance para o Senhor pilotar a minha vida. Porque Jesus, eu tentei do meu jeito e não tem funcionado. Eu tenho colhido frustração, tristeza, angústia. Não está dando certo eu sozinho conduzir a minha vida. Por isso eu preciso de Ti, Jesus. A Bíblia Sagrada diz que nesse instante, nesta hora, todos os seus pecados serão perdoados. Todos. Não é maravilhoso isso? Você sair daqui hoje sem nenhum pecado na vida? Não é maravilhoso? Mas pregador, pastor, eu fiz tanta coisa errada. Você não sabe o que eu já fiz de besteira na vida. Não importa. A Bíblia Sagrada diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. E você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Você não mais precisa sofrer, padecer. Não, porque agora em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Temos direito à paz, à alegria, à felicidade, à presença de Deus nas nossas vidas. Nós vamos orar. Eu quero ajudar você nesta oração. Eu vou dizer uma palavra, uma frase. Eu gostaria que você repetisse. Faça das minhas palavras as tuas palavras. Coloque o seu pensamento em Deus. Deus, Ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir a sua oração. Se você quiser, se você sentir liberdade, feche os teus olhos e juntamente com toda a igreja, diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que eu sou pecador, eu não mereço o Seu amor, o Seu perdão, mas nesta hora, eu abro o meu coração, e eu recebo a Jesus Cristo, como meu único Senhor, como meu único Salvador. Pai Celestial, eu sei que Jesus Cristo se fez carne, foi crucificado, foi sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo. Pai Celestial, lava-me nesta hora, no sangue de Jesus, purifica-me de todos os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida, porque agora eu sei, eu estou salvo. Nesta hora, eu libero perdão a todas as pessoas que me ofenderam, que me entristeceram, e eu as abençoo com salvação, em nome de Jesus. E agora, eu quebro todo pacto, toda aliança, todo vínculo com os poderes das trevas, e eu me declaro livre, liberto, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, dá-me da Tua paz, dá-me do Teu amor, dá-me da Tua vida, seja o meu consolador, seja o meu guia. Pai Celestial, com alegria, com gratidão, eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia, amém, Jesus. Graças a Deus. Eu quero pedir uma gentileza, vocês que vieram aqui à frente, fiquem de costas para mim, dê meia volta, olhe para a igreja, isso, meia volta. A igreja tem algo a dizer a você. A igreja vai dizer o seguinte: nós amamos
cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Mateus capítulo 14, de 22 a 27, O texto sagrado muito importante diz assim para mim e para você. Logo em seguida Jesus insistiu. Uma outra versão diz que Jesus ordenou, compeliu. Diga comigo assim, insistiu. Mas tem que ser mais forte, né? Insistiu. Se você insistir assim, insistiu, a pessoa não vai se sentir insistida, né? Então, ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Uma outra versão diz, estava no meio do lago, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, 3 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, não, vamos ficar até o 27, aí depois Pedro faz aquele convite. Vamos para João, capítulo 6, versículos 20 e 21, Evangelho de João, capítulo 6, 20 e 21, que é uma outra narrativa do Evangelho. Mas ele, Jesus, lhe disse, sou eu, não tenham medo. Versículo 21, então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia, para a qual se dirigiam. Aleluia, graças a Deus. Queridos, é importante eu e você, na nossa caminhada cristã, tomarmos uma decisão. Sabe aquela decisão que você olha nos seus olhos, assim no espelho, e você decide com você, por você, para você. Uma decisão de fórum íntimo. Você olha e diz, eu preciso tomar uma decisão hoje. E uma decisão que cada cristão precisa um dia tomar na vida, é a decisão de que só Jesus é a solução. A gente precisa um dia tomar essa decisão. Somente Jesus é a solução. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você. Jesus é a solução. Queridos, enquanto nós vivermos a vida cristã, achando que Jesus é a solução, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo. Jesus é a solução, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo. Recorrer aqui, recorrer ali, e buscar ajuda aqui, ajuda colar. Nós vamos viver uma vida de tropeços, de quedas, de frustrações. Nós precisamos tomar uma decisão, dizer assim, a partir de hoje, eu tomo uma resolução na minha vida. Isso vai ser um espigão dentro da minha vida. Jesus é a solução. É muito importante isso, queridos. É muito importante nós tomarmos essa firme resolução. Por que nós precisamos entender isso? Porque Jesus Cristo, Ele é a graça encarnada. Jesus Cristo, Ele é a expressão da graça de Deus. Eu e você não merecíamos estar aqui. Eu e você merecíamos estar, talvez, alcoolizados, talvez angustiados, desesperados, desesperançados.
Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. O tema graça não é tão fácil de ser entendido. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos pessoas caídas. Adão e Eva pecou, e eu e você herdamos esse pecado original. Herdamos essa queda. E quando nós falamos da graça divina, nós não conseguimos entender o que é isso. Existem duas linhas da graça que diz o seguinte, Efésios capítulo 2, pela graça eu sou salvo. Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Pronto. E aí as pessoas param aí, pela graça eu sou salvo. Agora que eu sou salvo, eu tenho que conduzir a minha vida. Eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou lutar, eu vou pelear, eu vou, porque afinal de contas, o reino de Deus é tomado por esforço. Então existe um grupo de cristãos que recebem a graça salvadora e param aí. Existe um outro grupo que, quando falamos de graça, eles creem na graça permissiva, na graça tolerante. Não, eu posso pecar, eu estou debaixo da graça. Eu posso viver uma vida frouxa, eu estou debaixo da graça. Eu posso enganar, eu posso mentir, eu estou debaixo da graça. É uma graça, uma mensagem da graça permissiva, tolerante. Nós precisamos crer na graça que nos salvou e também na mesma graça que nos capacita a viver em santidade, em retidão, louvando e adorando a Deus. Aleluia. Precisamos entender que o mesmo poder, a mesma graça que me tirou das trevas, é a mesma fonte de poder que me faz viver uma vida cristã abundante, vitoriosa, plena de paz, uma vida que vale a pena ser vivida. E graça não é uma mensagem, a mensagem da graça. Não, queridos. Graça é uma pessoa, graça é Jesus. Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a solução. Ele me salvou e eu vivo a vida cristã no poder dEle, na graça dEle, na autoridade dEle. Esse texto que nós lemos, ele fala de dois tempos na vida, nas nossas vidas. Um tempo vivido pelo esforço próprio. O texto diz que os discípulos entraram no barco e remaram até a metade do lago. Esforço próprio. E eles remaram, e eles remaram, e eles remaram, e eles remaram. E esse texto diz que existe um outro tempo. Um tempo quando Jesus entrou no barco e imediatamente eles chegaram a outra margem. Dois tempos. Um tempo em que eu olho a graça e deixo a graça fora do barco. Um tempo em que eu vou na minha própria capacidade, no meu próprio esforço, na minha própria intelectualidade. E um tempo que eu paro e digo o seguinte: eu não vou mais tentar viver a vida cristã pelos meus próprios esforços. Agora eu vou convidar Jesus a entrar no meu barco e eu vou depender do poder de Jesus para eu viver a vida cristã. São dois momentos, são duas situações. Esse momento em que eu me esforço é o momento que eu tento agradar a Deus como se eu estivesse vivendo debaixo da lei e não debaixo da graça. Por isso eu quero, nesse primeiro momento, compartilhar o pensamento. Primeiro ponto, tempo de obrigação e cansaço. Primeiro ponto, tempo de obrigação e cansaço. Esse texto de Mateus, que nós lemos, diz que Jesus ordenou, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco. Queridos, eles não queriam entrar. Eu posso ver Jesus empurrando Pedro pelas costas. Eles, Pedro, entra aí, Pedro, entra aí, Pedro. Eles não queriam entrar. Jesus obrigou, Jesus impeliu, Jesus compeliu, Jesus insistiu que eles entrassem. E aí eu fui dar uma olhadinha no grego. A palavra que ordenou é anagikatso. Anagikatso significa forçar, obrigar pela força e ameaça. Jesus ordenou, Jesus compeliu, Jesus disse: vocês têm que entrar no barco. Eles não queriam, e Jesus insistiu, Jesus ordenou, vocês têm que entrar. Jesus deu uma ordem. Queridos, eles estavam ali debaixo de uma ordem, eles estavam ali debaixo de uma lei, eles estavam ali debaixo de uma obrigação, e eles entraram no barco. Em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículos 15 e 16, Deuteronômio 30, olha o que diz ali:
Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes o quê? Ordeno. É a mesma palavra. Jesus ordenou que eles entrassem no barco. É a mesma palavra. Agora, Deus está dizendo para Israel: hoje eu lhes ordeno que amem o Senhor Deus, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos e decretos e ordenanças, então vocês terão a vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Eu hoje ordeno, vocês têm que guardar os meus mandamentos, guardar os meus decretos, andar nos meus decretos. Eles estavam agora debaixo de uma ordenança, eles estavam debaixo de uma lei, eles estavam debaixo de uma obrigação, eles tinham que fazer isso, era uma ordem. Essa ordem aqui de Deuteronômio foi dada às 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Vocês conhecem as 12 tribos de Israel, não? Lembram do nome? Rubem, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Benjamim, Manassés, Dan, Azer, Gat e Naftali. As 12 tribos de Israel. Esse texto de Mateus 14 diz que Jesus ele ordenou os discípulos que entrassem no barco. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? 12. Os 12 apóstolos. Na verdade, Jesus tinha 70, dos 70 ele havia escolhido 12 apóstolos. Ele ordenou que os 12 entrassem no barco. Os 12. 12 tribos, veio a ordenança de Deus. Os 12 discípulos, agora vem a ordem, a ordenança de Jesus. Entrem no barco. Vocês lembram do nome dos 12 discípulos de Jesus ou não? Lembram? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas e Simão, o Zelote. Tempos atrás, um irmão chegou para mim e falou: Pio, você lembra da escalação da seleção de 70? Eu falei: não, mas tinha Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gerson, não sei o quê, papapá, Pelé. E ele foi me dando, ele me deu o nome do cara que estava no banco, ele deu o nome do massagista, deu o nome do técnico, ele deu o nome de todo mundo. Aí eu virei para ele e disse: escuta, você conhece o nome dos 12 discípulos de Jesus? Ele foi embora. Eu falei: rapaz, você decorou o nome da seleção brasileira de 1970 e não decorou o nome dos 12 discípulos de Jesus ainda? Precisamos conhecer o nome dos 12 discípulos, 12 apóstolos do Senhor Jesus. 12 tribos, 12 discípulos, vivendo debaixo das ordenanças e não podendo vencer. Jesus disse: eu quero que vocês atravessem outra margem do lago. Uma tarefa simples, e eles não puderam. Não puderam. Simplesmente não puderam obedecer. Queridos, esse era um tempo de obrigações e cansaço. Esse era um tempo de tentativas e fracassos. Jesus ordena a seus discípulos que atravessem para outra margem. Eles não puderam. Como eu disse, uma tarefa muito simples, muito fácil. Eles eram homens experimentados naquela lida, naquele trabalho, naquele tipo de travessia. E eles não conseguiram. Eles não puderam obedecer ao Senhor Jesus, mesmo que eles quisessem. Mesmo que eles quisessem. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, multiplicar pães. Eles conheciam o poder de Jesus. E eles não puderam obedecer a Jesus. Não conseguiram obedecer. Mesmo em uma tarefa tão simples. Assim como as 12 tribos de Israel também não puderam vencer obedecendo a lei. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. Hebreus capítulo 7, 18 e 19. Olha que texto interessante. A ordenança anterior é revogada. A ordenança, a lei, porque era fraca e inútil. Por que a ordenança era fraca e inútil? Porque a ordenança dizia o seguinte: olha, você tem que fazer isso, mas não capacitava as pessoas a obedecerem. Interessante, né? Por que a ordenança era inútil? Era fraca? Porque as pessoas não conseguiam obedecer àquela ordenança. Olha o versículo seguinte: pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma,
sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. A lei não aperfeiçoou coisa alguma. A lei, ela exige, a lei, ela obriga, a lei é uma ordenança, faça isso, mas não me dá condições de obedecer. Tempo de cansaço, tempo de fracasso. As 12 tribos se esforçaram para guardar a lei. Cada indivíduo era responsável por guardar a lei, e não conseguiram, e não deu, e não dava para guardar a lei. Ah, Pio, e se eles tivessem trabalhado em unidade? Talvez eles conseguissem guardar a lei. Me diga uma coisa, os discípulos estavam em 12 barquinhos, ou os 12 estavam em um barquinho? Como que eles estavam ali? Cada um no barquinho? Não. Eles estavam 12 em um barco. Então eles estavam em unidade. Eles estavam em unidade. Os 12 estavam remando na mesma direção, se esforçando na mesma direção. E eles puderam? Não. Não puderam. Individualmente eles não podiam guardar a lei, e nem em grupo, e nem em conjunto eles podiam guardar a lei. Eles não conseguiam. Tempo de cansaço, tempo de fracasso, tempo de frustração, tempo de desânimo. Segundo pensamento, os perigos da lei. Os perigos da lei. 2 Coríntios capítulo 3, de 7 a 11. 2 Coríntios 3, de 7 a 11. Olha o que diz aqui o texto. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Espera lá. Pode tirar o texto do telão aí. O ministério que trouxe o quê? Trouxe o quê? A morte. Você gostaria de ser ministro de um ministério que traz a morte para as pessoas? Hã? Quantos querem esse ministério? Ministério de morte. O texto diz, o ministério que trouxe a morte foi escrito em letras, foi escrito em pedras, com letras em pedras. Quem que escreveu em pedras? Quem? Estão com medo de dizer, Deus. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Deus. Deus. E esse ministério trouxe o quê? Morte. Condenação. As pessoas não conseguiram obedecer. E por desobedecerem, tinham que morrer. O ministério que trouxe a morte, ele foi escrito em pedras. Vamos ler novamente o texto. Gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Queridos, ouça bem isso. Ouça isso. Olha que coisa interessante. O texto diz que é um ministério de morte, mas o ministério de morte tinha glória? Sim ou não? Sim. Tinha glória. O texto diz que o rosto de Moisés brilhava ao ponto da nação de Israel não poder olhar para a face de Moisés. O ministério de morte tinha glória. Pio, como que eu posso entender isso hoje? Queridos, o ministério da lei, o ministério da opressão, da escravidão tem glória. O ministério que diz o seguinte: se você comprar o lencinho ungido do Pio, ele vai curar o enfermo. E as pessoas compram. É o ministério de morte, de ordenanças. Mas tem glória. Ah, se eu fizer uma corrente de 7 quartas-feiras da batida na janela dos céus. Ah, se eu fizer uma corrente com 7 cabeçadas no pé da cruz. Ah, se eu fizer uma corrente de 7 não sei o que. A Bíblia diz que isso tem glória. Como é que eu vou dizer para um pastor que está há 20 anos no ministério de morte, no ministério de ordenanças, no ministério de obrigações, como é que eu vou dizer para ele, irmão, saia daí? Existe algo mais glorioso. Ele vai dizer, Pio, como que eu vou sair daí? Se eu tenho experiência de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que foram restauradas. Porque o texto diz que o ministério das ordenanças, da lei, ele tem glória. Olha o versículo seguinte. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Aleluia. Se eu fosse você, eu dizia amém, aleluia, glória a Deus, aleluia.
texto está dizendo que o ministério da morte, da lei, das ordenanças tem glória. Só que o texto está dizendo que muito mais glória, muito mais poder, muito mais vida tem o ministério do Espírito Santo. Ele é muito mais glorioso. Olha o versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem mais glória. Agora não tem mais glória. Pio, eu vou guardar o sábado, porque o sábado, sabe, foi dado por Deus. Não tem mais glória. Está escrito, não fique bravo comigo, fique bravo com Deus. Não tem mais glória, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Não adianta querer orar com o quipá na cabeça, achando que Deus vai responder a sua oração. Deus responde a sua oração quando Jesus for o seu cabeça, meu irmão. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, aleluia. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquilo que permanece para sempre, aleluia. O ministério de ordenanças tem glória. Tem glória. Pessoas são curadas? São, claro que são. O lencinho do apóstolo, não sei das quantas, algumas pessoas podem ter testemunho de cura? Pode, claro que pode. Está escrito aqui, ó, tem glória. Só que não podemos comparar com a glória da graça. Não podemos comparar com a glória da graça divina. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, a lei do Velho Testamento, ela é perigosa, porque ela veio com glória. É possível viver na lei e receber algumas bênçãos? Sim, é possível. É possível entrar no barco e chegar até a metade? É possível. É possível com o meu esforço chegar até a metade do propósito de Deus para a minha vida? É possível. O texto diz que os discípulos, com seus próprios esforços, chegaram até a metade. É possível eu levar a minha igreja, o meu ministério, com o meu esforço, com a minha força, com o meu desempenho, com a minha santidade própria, levar até a metade? É possível. Mas a questão é que eu consigo levar no máximo até a metade. Mateus 14, 24. Mas o barco já estava a considerável distância. Não, nessa versão não diz. Tem uma outra versão que diz que eles estavam na metade. Não sei se você tem alguma versão aí que diz que estava na metade. A minha versão diz assim, olha. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Estava no meio do mar, estava na metade. Queridos, embora açoitados pelas ondas, embora o vento sendo contrário, embora tendo dificuldades extremas, eles chegaram até o meio. Chegaram até o meio. A lei, o esforço humano, tem uma medida de glória, mas nos leva até a metade. Aqui está o perigo. Aqui está o perigo. Se já fomos até a metade pelos nossos esforços, o que é que nós pensamos? Pensamos que podemos ir até o fim. Aqui que está o perigo. Se eu, com o meu esforço, com as minhas correntes, com as minhas ordenanças, com as minhas obrigações, com a minha lei, se eu cheguei até a metade, o que eu vou pensar? Eu penso que eu vou conseguir chegar até o fim. E aqui que está o perigo. Esse é o problema da lei. Aqui que está a dificuldade. Por isso, queridos, hoje nós temos casamentos pela metade, ministérios pela metade, santidade pela metade, orações respondidas pela metade, alegria pela metade, descanso pela metade, empresas pela metade, saúde pela metade, conquistas pela metade, vitórias pela metade. O perigo da velha aliança, da velha lei, é que tudo fica incompleto, tudo chega no máximo até a metade. Esse é o problema. Santidade pela metade. Não vou ver mais pornografia, não vou ver mais pornografia. Em nome de Jesus, não vou ver. Na semana seguinte você está vendo. Não vou dar mais cheque sem fundo, não vou dar mais cheque sem fundo. Na semana seguinte você dá.
Não vou mais mentir, não vou mais mentir. Meia hora depois está mentindo. Porque você faz na sua força. Você faz na sua capacidade. Você faz na força do seu braço, na sua inteligência. Queridos, as maiores derrotas ocorrem quando nós chegamos no meio. Você não vê ninguém dizendo o seguinte: olha, eu casei na semana passada e hoje estou me divorciando. Não. Ninguém divorcia na primeira semana. Divorcia quando estão na metade. Você não vê uma empresa abrindo e no primeiro mês fechando. Faliu. Não. Ela vai à falência na metade. Você não vê ninguém desistindo de projetos no começo. Desistem dos projetos quando estão na metade. Na metade. Essa que é a questão. É exatamente onde a lei nos manda, para o meio, para a metade, para a derrota. Mas a quarta vigília da noite, diz o texto, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã aproximadamente, Jesus dirigiu-se a eles. E aí está a solução. Jesus é a solução. Aleluia. Queridos, nós temos acesso à vitória. Nós temos acesso à vitória completa. O terceiro pensamento e último, nós temos acesso à vitória completa. Nós temos acesso à vitória completa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 diz, Evangelho de João, capítulo 1, 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por quem? Por intermédio. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Queridos, a Bíblia está dizendo que a verdade está do lado da graça. A verdade não está do lado da lei. Eu tenho uma grande notícia para você. Eu tenho uma grande notícia para você. O texto está dizendo que Jesus foi dado a mim e a você. A graça está à nossa disposição. Ele vem andando para se encontrar comigo e contigo. O Senhor Jesus é a solução para que eu e você saiamos do meio, saiamos da metade e alcancemos o propósito que Deus tem para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma grande notícia. Jesus Cristo foi dado a você. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Jesus Cristo é a graça. E na graça de Cristo nós temos a vitória completa. Você não precisa sofrer mais. Você não precisa ficar mais frustrado. Você não precisa colecionar mais derrotas. Você não precisa andar cabisbaixo. Você não precisa andar ansioso. Você não precisa acordar à noite e não dormir mais. Você não precisa mais de remédio para dormir e de remédio para acordar. Você não precisa viver debaixo do medo da falência, do medo da escassez, do medo de perder o que você tem. Você não precisa mais andar nesta vida de opressão, de tormento, de angústia. Sabe por quê? Jesus Cristo foi dado a nós por Deus Pai, aleluia. E Jesus Cristo, Ele é a graça encarnada. Quando Jesus entrou no barquinho dos discípulos, o vento cessou. E o texto sagrado diz que imediatamente eles chegaram à outra margem. Imediatamente chegaram ao propósito. Imediatamente chegaram às conquistas. Imediatamente chegaram às vitórias. Por causa de Cristo Jesus, aleluia. Se eu fosse você, eu dizia amém, aleluia. Ouça isso, ouça isso. Basta você crer que Jesus é a graça e Ele pode te levar em triunfo cada dia da sua vida. Creia nisso, creia nisso. Olha que diz João capítulo 6, versículos 20 e 21. João 6, 20 e 21. Mas ele, Jesus, lhes disse: sou eu, não tenha medo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Jesus está dizendo, não tenha medo. Para a pessoa que está do outro lado, para ela não ficar com inveja: Jesus está dizendo, não tenha medo. Queridos, 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 olha, a ordenança diz: você tem que cumprir a lei, você tem que cumprir os mandamentos. Jesus ordenou eles no barco dizendo o seguinte: vocês têm que entrar nesse barco. Não, Senhor, você tem que entrar no barco. Agora Jesus, sabendo que eles estavam conscientes que eles não podiam, por que Jesus então ordenou para que eles entrassem no barco, Pio? Para que caísse a ficha deles, para que eles pudessem descobrir que sozinhos eles não podiam.
Só para isso. Por que a lei foi dada? A lei foi dada para mostrar que eu e você somos pecadores desgraçados. Por isso que a lei foi dada. A lei é boa, ela é boa para mostrar o meu erro, o meu pecado. Por isso que ela é boa. Mas ela não me ajuda a vencer o meu pecado. Por isso que vem Jesus andando sobre as águas. Eu acho que Jesus veio cantando o seguinte, veio assobiando, né? Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Né? Acho que foi ele que escreveu essa música, né? Ele vem andando sobre as águas, né? Ele veio andando. Os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram com medo. Ele diz: não tenham medo, sou eu. Sou a graça. É a graça encarnada. E aí o que eles fizeram? Olha a inteligência dos discípulos. Olha o versículo seguinte, 21. Então, resolveram recebê-lo no barco. Queridos, você decide receber a graça ou não. É uma decisão sua, é uma decisão pessoal. Decidiram, resolveram receber Jesus no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Aleluia! Aleluia! E logo chegaram na praia. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos conduzir em triunfo. Jesus não é um poeta, Jesus não é um filósofo, Jesus não é um sábio, Jesus é a graça encarnada, Jesus é o Filho de Deus. Deixe Jesus entrar no teu barco, deixe Jesus entrar na sua vida, e logo, 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 imediatamente você chegará ao êxito do seu casamento, ao êxito do seu ministério, ao êxito da sua empresa que está pela metade, ao êxito da sua saúde que está pela metade, ao êxito das suas conquistas que estão pela metade, a vitória completa e não mais pela metade. O perigo da velha aliança é que ela nos leva tudo pela metade, mas agora com Jesus nós podemos ter êxito nos negócios, êxito na sua santificação. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Aleluia! Aleluia! Eles foram até a metade. Jesus entra no barco e vê uma unção, vê uma graça, vê uma glória. Eu posso ver, parece que tem uma hélicezinha, um motorzinho nos barquinhos deles, assim, faz assim. Eu posso ver o bico do barco assim, entrando na areia, assim. Chegamos, imediatamente. Um olha para o outro e diz: cabeção que nós somos, hein? Frequenta a aba há 10 anos e tentando remar no meu braço. Por que não depender de Jesus? Como depender de Jesus? Quando o diabo vem acusar você, vem desafiar você, ei, não lute, diga assim: diabo, fale com Jesus. Quando ele vem tentar você, diga: ei, não tente a mim, tente a Jesus. Quando ele vem cobrar a tua santidade, diz: ei, não cobre a minha santidade, cobre a santidade de Jesus. Estar em Cristo, aleluia, na dependência de Cristo Jesus, viver a vida de Cristo Jesus, no poder de Cristo Jesus, viver a glória de Cristo Jesus, que é uma glória inacessível. O tempo de confiarmos nas nossas estratégias, na nossa capacidade, na nossa força, na nossa inteligência, no nosso título, no nosso dinheiro, nas nossas amizades, esse tempo acabou. O tempo de confiarmos em Jesus Cristo chegou, aleluia. É o tempo de sairmos do meio, é tempo de atravessarmos, é tempo de conquistarmos, é tempo de vencermos o pecado, a pornografia, a fornicação, o álcool, as drogas. É o tempo de vencermos a preguiça, a inanição, é tempo de vencer o fracasso, é tempo de vencer o medo, é tempo de se levantar, é tempo de triunfar, é tempo de descansar na graça divina, é o tempo da dupla porção, é o tempo de imediatamente chegarmos nos nossos alvos, é tempo de imediatamente colocarmos mão nos nossos sonhos concretizados, é tempo de não aceitarmos mais os atrasos nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia.
Sabe como entra o desânimo na vida da pessoa? O desânimo entra quando você tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue. Aí você começa a ter aquela sensação de incapacidade e aquele sentimento de atraso. Estou atrasado. Eu estou atrasado nos estudos. Eu estou atrasado no relacionamento do meu casamento. Eu estou atrasado nos meus negócios. Eu estou atrasado, estou atrasado. Isso vai paralisando a gente. Isso vai paralisando a gente. Mas esse texto sagrado diz que Jesus entrou no barco e o atraso foi embora imediatamente. Aquilo que você não fez na sua empresa nos últimos 10 anos, você pode fazer em 1. Aquilo que você não fez no seu casamento nos últimos 10 anos, você pode fazer em 3, 5 meses. No culto da manhã eu estava dizendo que às vezes eu fico assim, aborrecido com esses cursinhos de casamento. Às vezes eu fico assim, falando, não aguento esse negócio. Por quê? No cursinho de casamento diz assim, marido, você tem que levantar pela manhã e dizer assim, oi querida, eu te amo. E aí então, você tem que passar lá, comprar uma florzinha e dizer assim, querida, me lembrei de você, uma florzinha. E você traz um presentinho, e você faz não sei o quê, e você... Queridos, os homens aguentam o quê? 1 mês esse negócio? Será que o homem aguenta 1 mês? Essa lei, essa ordenança, essa regra, essa obrigação, essas coisas? Vocês aguentam 1 mês, homens? Aguentam? Vocês me deixam sozinho aqui, me ajudem aí. Vocês me deixam sozinho aqui, daqui a pouco eu sou apedrejado aqui. Não é? Você tem que fazer isso. Aí o cara tem, sabe, uma lista de tarefas que ele tem que fazer em casa para a esposa, e faz isso, faz aquilo, e aí compra a flor, põe no banco traseiro do carro, uma semana depois lembra e diz, esqueci de levar flor para a esposa. Não é? Cheio de regrinhas, cheio de coisas. Sabe de uma coisa? Diz assim, Jesus, eu acho que eu estou há 10 anos atrasado no meu casamento. Mas Jesus, entra no meu casamento. E imediatamente as coisas mudam. Imediatamente as coisas mudam. Imediatamente as coisas mudam. Nos seus negócios, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Ele entrando no barco. Irmãos, nós já ficamos muito tempo vivendo sem a graça divina. É tempo de vivermos na dependência da graça divina, aleluia. Já vivemos muito tempo confiados em nossa força, em nossa capacidade, em nossas estratégias. Decida confiar na graça, decida sair da metade. Só Jesus é a solução, só Jesus é a solução, aleluia. Fique com essa palavra no seu coração. Diga, Senhor, essa semana eu quero viver na dependência do Senhor Jesus. Quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria que você, ao participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, fizesse da seguinte forma, da seguinte maneira: pegue o pão, pegue o cálice e se conscientize, Jesus é a solução. Seja qual for a área, seja qual for a necessidade, Jesus é a solução. E aí, ao pegar esse pão e comer esse cálice e beber, agradeça a Ele, diz: Jesus, eu quero introduzi-lo na minha vida, eu quero entronizá-lo na minha vida, eu quero que o Senhor seja uma verdade central na minha vida, em todas as áreas, em todas as áreas. Vamos orar. Pai de graça, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Sabemos que é uma demonstração
da graça salvadora e da graça provedora, da graça que nos conduz em triunfo em todos os instantes, em todos os momentos. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, é que oramos. Amém, Senhor, amém. Saia do seu lugar, pegue o pão, pegue o cálice, faça uma oração de gratidão e participe com alegria em o nome de Cristo Jesus. Jesus, meu socorro, descanso encontro em ti, minha esperança e torre forte, minha fé está em ti, crucificado, ferido por mim. Ao olhar para a cruz, vejo a ti. Vejo a graça no sacrifício teu, vejo o amor que me alcançou, o teu sangue que me santificou, me curou, livre me fez. Vejo a graça. Levou meu pecado, aflito e provado, o preço pago foi, não mais maldição, e na redenção, tua morte trouxe vida, crucificado, ferido por mim. Ao olhar para a cruz, vejo a ti. Vejo a graça no sacrifício teu, vejo o amor que me alcançou, o teu sangue que me santificou, me curou, livre me fez. Vejo a graça. Crucificado, ferido por mim, ao olhar para a cruz, vejo a ti. Crucificado, ferido por mim, ao olhar para a cruz, vejo a ti. Crucificado.